Queridos irmãos e irmãs, partilhando com vocês aquilo que a palavra nos inspira nesta Eucaristia. Por isso, uma saudação a todos aqueles que nos acompanham através da nossa transmissão e que entram neste horário em sintonia orante conosco. Desde aqui, da nossa pequena capela, Santa Maria, Mãe da Igreja. Também uma saudação aos irmãos que vieram aqui conosco para juntos participarmos desta Eucaristia. Hoje, o que nos é apresentado na Sagrada Escritura está relacionado a uma lição que todos nós devemos aprender. A palavra de Deus sempre com motivos novos, ela vai nos orientando a cada dia. E hoje Jesus, ele nos sugere um grande e difícil ideal. Que grande e difícil ideal é este sugerido por Jesus no Evangelho? O perdão das ofensas. Quantas vezes nós temos ouvido pessoas dizerem assim: Padre, como é difícil perdoar? Como é que faz para perdoar quando alguém comete algum tipo de ofensa contra nós? Ora, irmãos e irmãs, Jesus já respondeu esta pergunta para Pedro quando perguntou quantas vezes se deve perdoar se um irmão pecar contra mim. E Pedro queria impor um certo limite à ação misericordiosa de Deus que perdoa, até 7 vezes. E Jesus vai responder: eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, para dizer que nós devemos perdoar sempre. Então, esse grande e difícil ideal que Jesus nos propõe no Evangelho, perdão das ofensas. E ao mesmo tempo ele vai estabelecer uma medida muito razoável para isso. A nossa medida. De fato, diz o Evangelho de hoje: se vós perdoardes aos outros, vosso Pai também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Então a medida razoável que Jesus nos ensina hoje é a nossa medida. É aquilo que a nossa decisão. Se nós perdoamos, nós seremos perdoados. Mas se nós não perdoamos, nós não seremos perdoados. O Evangelho continua a nos orientar. Em outro lugar, Jesus havia mostrado a regra de ouro da convivência humana. Qual é a regra de ouro da convivência humana que Jesus nos apresentou em outra parte do Evangelho? No capítulo 7, versículo 12 de Mateus, Jesus vai dizer: tudo, portanto, quanto desejais que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles. Esta é a regra de ouro da convivência cristã. A bondade. Tudo que nós queremos que os outros façam a nós, nós devemos também fazer aos outros. Isso é fundamental para a nossa compreensão, ou para a compreensão do cristianismo, para a compreensão daqueles que se tornam seguidores e seguidoras de Jesus. Porque muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós queremos que Deus nos perdoe. E nós queremos também que os outros nos perdoem. E nós? Às vezes nós acabamos resistindo em não querer perdoar. Mas nós queremos que Deus nos perdoe.
Não é assim que nós rezamos no Pai Nosso, cujo texto foi colocado no Evangelho de hoje? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as ofensas que os outros fizeram a nós. Então nós devemos aprender do coração de Jesus a perdoar. Porque certamente nós sabemos, isso é verdade, custa pedir perdão. Mas também custa dar o perdão, mais ainda. Custa muito mais dar o perdão. E por isso que o Evangelho nos dá um outro ensinamento diante desta tarefa difícil e árdua de perdoar as ofensas. A humildade. Se nós fôssemos humildes de verdade, não nos seria tão difícil perdoar. Só que existe um outro fator que tem também envolvido o coração das pessoas, que é o orgulho. O orgulho faz com que a tarefa de perdoar se torne uma tarefa trabalhosa. A falta de humildade leva a crescer o orgulho em nosso coração. Por isso que nós precisamos e podemos estabelecer a seguinte equação que nos ensina Jesus e a maior humildade, a maior facilidade. Isto lhe dará uma pista para conhecer o seu grau de humildade. Nós poderíamos nos perguntar: qual é o meu grau de humildade? Ou eu deixo que o orgulho cubra a humildade, a minha humildade? Mas qual é o teu grau de humildade, irmão e irmã? Por fim, além disso, o perdão que Deus nos dá, ele é total. O perdão que Deus nos dá chega até ao esquecimento. Porque Deus não nos olha mais como sendo culpados. Deus não nos pune segundo a proporção da nossa culpa. Pelo contrário, Deus nos dará a oportunidade de se emendar, de voltar para Ele, de se retratar. Porque em Deus a única medida é a medida do amor. E Ele ama sem medidas. Por isso nós rezamos em cada missa: não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima, mas a fé que nos ajuda a caminhar. Porque Deus, Ele não olha para nós como sendo culpado. Porque Ele é lento para a cólera e rico em misericórdia. Sim, irmãos, Deus esquece do nosso pecado porque nos ama. Muitas vezes nós queremos favores e somos rápidos a retribuir os favores e as ofensas. Se soubéssemos esquecer as ofensas, se evitariam muitas desavenças, muitos dramas na família, muitos dramas na comunidade, na pastoral, no serviço que eu exerço na igreja, na convivência com os outros. Como seria tudo diferente se nós soubéssemos esquecer as ofensas? Quantas coisas ruins isso evitaria. Por isso nós queremos pedir nesta Eucaristia a Maria, Mãe de Misericórdia, que ela nos ajude a compreender e a perdoar generosamente a quem nos ofende. Que a palavra de Deus, com motivos sempre novos, nos oriente no caminho da vida, animados pela fé. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.